E eu falo por experiência, eu fugi da tristeza há muito tempo. Até 2018, eu já atuava como terapeuta desde 2012. Só em 2018 eu fui olhar para a minha tristeza. Então eu conseguia fugir da tristeza, uma porque eu não entendia ela, eu vim entender depois. Quando eu entendi, o que eu estou dizendo hoje é porque eu aprendi a lidar com a tristeza na minha busca. Não foi algo que as formações de terapia me ensinaram. Eu fui aprender a lidar com a tristeza, com o medo e com a raiva numa busca pessoal para me desenvolver. Não foi tipo na formação e ensina. Na formação que eu dou de constelação, eu ensino o trabalho com as emoções básicas. O Anticristo escreveu: hoje eu não fujo mais, não. Eu uso o sistema contra o sistema e deixa a pessoa triste também. Então, mas a sua tristeza continua. É que eu não sei se você está percebendo o que eu estou dizendo. O que você está fazendo, pelo que você falou, é controlar o ambiente externo. Entendeu? O que eu estou dizendo é, independente do que você faz no ambiente externo, a dor continua dentro. O que eu estou dizendo talvez não seja fácil de entender. O que eu estou dizendo, você precisa querer entender. Então, a minha sugestão é busque entender, mais do que concordar ou não, experimenta entender o que eu estou querendo dizer com isso. Eu estou dizendo assim, ó, independente do que a gente faz no ambiente externo, independente se você se afasta, independente se você usa o sistema contra o sistema, independente se você consegue convencer a pessoa, independente de como você lida com a situação no ambiente externo, o que eu estou dizendo é, dentro da gente continua a tristeza e a dor de não ser considerado como a gente gostaria. É possível usar, aproveitar o que está acontecendo ou o que já aconteceu algumas vezes. Você pode continuar fazendo o que você faz, mas o que eu estou sugerindo é, além de qualquer possibilidade que você tenha de fazer no ambiente externo, eu estou sugerindo que, além disso, você converse com você. Aí encaixa na aula de hoje, que é você. Pode não ser fácil. Se você está ouvindo o que eu estou falando pela primeira vez, aí eu sugiro você ver as outras aulas para você ter mais referências. Pode ser que quando a gente ouve uma coisa assim que não estava no nosso comum de ouvir, converse comigo bastante em meditação. E com essa parte, a gente conversa com a gente, só que a gente tem várias partes. A nossa parte emocional, ela não fala muito não. Então, é provável que você converse com você, assim, o que eu estou dizendo é, a gente, por isso que a aula é diálogo interno. A gente tem muitas partes internas, tem muitos eus. É possível eu conversar comigo com o meu eu racional. Eu converso com o meu eu racional. E eu acho que eu estou conversando comigo. É o meu diálogo interno. Mas eu estou sugerindo a questão do se relacionar com o emocional. Isso. Então, esse emocional que chora bastante, ele precisa... Uma dúvida, vou checar com você. Esse emocional que chora bastante, qual é a sua opinião sobre ele? Como que você lida com ele? Só para eu entender. É que até aqui eu estou fazendo suposições. Eu não estou afirmando, assim, tudo que eu falar, a intenção não é uma afirmação. Eu estou apresentando possibilidades. E às vezes eu vou seguindo uma linha de raciocínio. Mas o que eu estou falando, eu preciso da confirmação sua. Nesse caso do emocional que chora bastante, qual que é a sua opinião sobre ele? Para você é assim mesmo? Isso é bom? Isso é ruim? Você gostaria que fosse diferente? É assim mesmo? A forma como você lida é muito importante. Então, eu tendo a informação, pode ser que você já intuitivamente aprendeu a lidar e já lida de uma forma que ajuda a resolver. O emocional é ligado com o amor sentimental. Então, mas me responde como você lida com ele. Quando você fala que o emocional é ligado com o amor sentimental, eu ainda não consegui a resposta que eu busco. A minha pergunta é assim, como você lida? Então, eu deixo ele desabafar. Chorar, né? O desabafar. Isso. E para você isso é bom, é neutro, é ruim? E quando você deixa ele desabafar, você fala alguma coisa, aliviante, né? E você fala alguma coisa para ele, para o emocional, enquanto ele está desabafando? Você deixa ele desabafar e você fala alguma coisa para o emocional? O que você fala para ele? Parece, pelo que você está dizendo, que você está nesse caminho
de fato, de um diálogo que inclui as emoções. Pelas suas respostas, está me mostrando isso. Que o caminho para lidar bem com a tristeza é esse caminho de permitir sentir a tristeza. Quando as pessoas, como eu fazia, fogem da tristeza, eu literalmente corria para aliviar a tristeza. Eu gastava energia física. E depois de meia hora correndo, uma hora correndo, parece que não tinha mais tristeza. Ledo engano. Não tinha naquele momento. Dali um dia, 2, 3, uma semana, a tristeza estava de volta. Falo que aflições teremos, mas não podemos nos abalar por pequenos momentos nessa vida. Você fala isso com a tristeza? Ou seja, isso quer dizer que está tudo bem sentir a tristeza, é isso? Só essa parte final que me deixou na dúvida. Por exemplo, então eu vou entender que você acolhe, é isso mesmo. Se eu entendi, se nessa mensagem que você escreveu, eu entendi, parece que você cuida. Você está tendo um diálogo com a tristeza que acolhe a tristeza. Esse é o caminho para curar as feridas emocionais. Ferida emocional é tristeza. Então, o caminho que que as pessoas, que qualquer pessoa precisa seguir, já que as feridas emocionais se manifestam cedo na nossa vida, a gente nem tem consciência de que se formou a ferida emocional. Como que a gente percebe? Nas relações. Quando a gente se sente desconsiderado ou se sente inseguro no relacionamento, isso é uma ferida nossa, que está ativa. Então, ao perceber essa ferida, é importante dialogar com acolhimento com essa parte. Dar-se permissão para lidar com ela. Bom, a gente está chegando no final da aula. Vou só recapitular. Se tiver mais alguma pergunta, pode escrever também, fica à vontade. Mas a ideia é hoje ficar... Valeu, obrigado pela participação, Andy Cristo. E então, diálogo interno, psicogeografia e caminho para a cura. Essa psicogeografia é você posicionar no espaço. Posiciona no espaço, numa sala onde você está, pode ser cadeiras. Pega 2 cadeiras, uma para você, vou usar assim então. Então, como você usa a psicogeografia para lidar com uma dificuldade de relacionamento? Pega uma cadeira para você e uma cadeira para representar a pessoa com quem você está tendo uma dificuldade. E uma terceira cadeira para ser um observador. Então, tá você sozinho, tem a sua cadeira e tem mais 2, ok? A partir da sua posição, você pode anotar o que você percebe da outra pessoa, qual a sua opinião, o que você acha dela, etc. Essa parte você já conhece. Daí você termina e muda de lugar. Vai para a posição da pessoa. E ali você se coloca como se fosse a pessoa. E aí você anota como a pessoa percebe você. E tudo mais que vier. Depois, você pode voltar de novo para a sua posição, se assim você quiser, ou você pode ir para a posição do observador. Na posição do observador, o objetivo é perceber a relação. Como o observador percebe a relação dos dois? Que nome ele dá para a relação dos dois? Qual a qualidade predominante? E aí, depois disso, você volta para a sua posição. Normalmente, nesse ponto, já tem um insight, já tem mudança. É simples assim. E aí você processa o que está ali, vai para outra posição, o observador terminou. Simples assim. Então, você usa o espaço, usando cadeiras, por exemplo, como um recurso, e cada cadeira representa... A sua cadeira é você, a sua posição, a outra cadeira é o outro, e você passa pelas cadeiras. Em cada cadeira, você percebe como você se sente. Então, na sua cadeira, você sendo você. Na cadeira da pessoa com quem você quer melhorar a relação, com quem você tem uma dificuldade, é você sendo a pessoa e como ela percebe. Depois, um observador, como ele percebe a relação, e aí você pode repetir quando você quiser. E é algo que não tem mistério. É só, você pode testar, porque não tem como errar. Essa é uma experiência que não tem como errar. Porque é você perceber como você se sente. Como você se sente em relação a cada posição. Bom, então essa foi a aula sobre diálogo interno, psicogeografia e caminho da autocura. A autocura é o próprio exercício de se colocar no lugar do outro. E aí, claro que com a psicogeografia eu apresentei também o local
do observador. Esse observador que percebe você e o problema, ele traz informações que você não estava percebendo. Isso ajuda a ter mais leveza, a lidar com a situação. Dependendo da sua, vamos dizer, ousadia, curiosidade, gosto por testar, o outro pode ser uma emoção sua. Então, você pode ter uma primeira posição para você, segunda posição para o outro, e nessa relação entre você e o outro, esse outro pode ser uma situação, pode ser uma emoção, pode ser o passado, pode ser o futuro. Então, tem várias formas de você explorar o outro. Bom, é isso.